Olá, graça e paz, lindonas! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Kátia Bruno e nós estamos no 17º dia do nosso propósito Restaurando a Maternidade. Estamos em 21 dias de oração e jejum de Daniel. E nesses dias o Senhor tem falado conosco poderosamente. O Senhor tem nos trago a refletir, a pensar em restaurar aquilo que muitas vezes nós perdemos, a maternidade. E nós estamos falando já desde o 15º dia sobre a armadura de Deus, os 6 elementos dessa armadura, melhor dizendo, as 6 peças dessa armadura. Hoje nós vamos falar sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Está baseado essa reflexão no Evangelho, no Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. O versículo que nós vamos ler hoje é o versículo 15, que fala: calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso, numa prisão domiciliar, e obviamente ele se inspirou em um soldado romano. Ele estava preso e tinha ali um guarda com ele o tempo todo, um soldado romano. A carta de Efésios, ele dá várias orientações, esclarece várias dúvidas àquela igreja que havia sido recentemente formada, há poucos anos. E no final dessa carta ele dá então essa orientação sobre a armadura de Deus. É interessante notar que no versículo 11, 13 e 14, ele repete a palavra ficar firme, estar firme. Ele estava dizendo sobre o posicionamento desse soldado. E quando ele diz para calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, como ele se inspirou em um soldado romano, ele sabia que a sandália do soldado romano, naquele tempo não eram todas as pessoas que tinham sandálias, muitas andavam descalços. E existiam muitos exércitos, sim, que os soldados andavam descalços. E a sandália, ela era um componente muito importante para o soldado, porque muitos inimigos, eles jogavam pedras, pedaços de osso, pedaços de metal no campo de batalha, para que o exército inimigo, quando ele fosse correr e pisar, cortava o pé. E quando se corta o pé, começa a mancar ou para olhar, e ali muitos eram atingidos. Então isso era uma estratégia de guerra, colocar ali elementos, coisas cortantes no campo de guerra para que os soldados fossem feridos. Os soldados romanos, eles tinham então uma sandália no qual a sola daquela sandália era de couro e amarrado até aproximadamente próximo aos joelhos, também com uma fita de couro para que prendesse bem essa sandália. E assim o soldado pudesse entrar no campo de batalha sem precisar se preocupar em ficar olhando para o chão, onde é que ele iria pisar, e poder olhar para frente, olhar para o seu alvo, encarar o inimigo e assim vencer a guerra. O apóstolo Paulo lhe disse para nós calçarmos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçar os pés é se proteger. Quantas pessoas elas estão pisando em terreno inimigo, essas pessoas estão ficando feridas, com os pés feridos, porque não estão preparados com o Evangelho da Paz. Preparação se fala de disposição em ir, disposição, estar disposto. O Evangelho da Paz, Jesus ele disse certa vez que ele nos daria a paz que o mundo jamais pode nos dar. Ele disse: eu vos dou a minha paz vos dou, a paz que o mundo não pode dar. O Evangelho ele traz paz ao nosso coração.
Então nós precisamos estar firmados nesta palavra, firmados neste evangelho, com os nossos pés calçados neste evangelho, para que nós venhamos ir aonde a palavra do Senhor nos manda ir, para que nós possamos entrar onde a palavra de Deus nos manda entrar, onde o evangelho, estar preparado, estar disposto, estar calçado com esse evangelho, nos impede muitas vezes de buscar autoajuda. A autoajuda, ela tem sido difundida dentro das igrejas como o evangelho, e na verdade a autoajuda, ela simplesmente conforta o ego, mas ela não resolve o problema. O salmista, lá no Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos que buscar a ajuda do alto e não autoajuda, porque por causa disso, muitas pessoas têm ficado no campo de batalha, têm morrido no campo de batalha, por não buscar a ajuda do alto, firmando seus pés no evangelho da paz. O próprio apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte, que o evangelho é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. O evangelho, ele tem esse poder de transformação. Nós, mães, devemos sim calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, porque quem liberta é a palavra de Deus. Quem liberta, quem vai transformar o nosso caráter, o nosso pensamento, realmente o nosso caráter, quem vai transformar a nossa casa, os nossos filhos, é o evangelho. O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma. O evangelho que Jesus pregava, o evangelho que os apóstolos pregavam, o evangelho puro e simples. É nesse evangelho que nós temos que nos firmar. Nós podemos buscar a ajuda de pessoas? Podemos. Podemos buscar a ajuda de profissionais, podemos buscar ferramentas, estudando, fazendo cursos, capacitações. Podemos. Mas a palavra de Deus, o evangelho, nós devemos firmar os nossos pés, calçar os nossos pés no evangelho da paz. Porque é este evangelho que vai transformar, que vai restaurar as nossas vidas. O evangelho verdadeiro é que transforma vidas, que transforma nações, que transforma ambientes. É este evangelho. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos nos firmar na palavra de Deus. O profeta Isaías, ele diz assim, lá em Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam a boa notícia. Depende da sua tradução bíblica. Mas quão formosos são os pés? Está falando desse evangelho. A formosura desses pés está onde ele está firmado, né? E quando se fala de o pé, ele conduz o corpo aonde a mente quer que ele vá, aonde a vontade quer ir. Então, nós podemos relacionar os pés à vontade, não é? Nós já falamos sobre o cinturão da verdade, já falamos sobre a couraça da justiça que guarda os nossos sentimentos, cinturão da verdade que guarda as nossas emoções, couraça da justiça que guarda os nossos pensamentos, e agora os calçados, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, que guarda as nossas vontades, que nos leva aonde a vontade de Deus quer que nós vamos. Porque o profeta Jeremias, ele também diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O apóstolo Paulo, ele ainda diz em Romanos 12, 2, que nós precisamos transformar a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, quando nós firmamos, quando calçamos os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, as nossas vontades, elas ficam firmadas em Deus. E o Senhor, Ele nos conduz onde quer, aonde Ele quer que nós venhamos estar, onde é que Ele quer que nós venhamos ir. E a restauração da maternidade é bíblica, é de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor, Ele usou a mulher, Ele fez a mulher com esse propósito de gerar, de dar à luz. E a maternidade, ela vem de Deus. Infelizmente, o sistema mundano, infelizmente, tantas distrações tem nos tirado do foco, tem nos tirado desse lugar que o Senhor nos colocou. Um lugar que não nos diminui, pelo contrário, é um lugar de honra. Amém? Então, nós aprendemos hoje sobre a terceira peça dessa armadura, que é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Calce os seus pés, mantenha as suas vontades na preparação do Evangelho. Um Evangelho que traz paz, um Evangelho que transforma. É nesse lugar que o Senhor quer que nós venhamos estar. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um abraço e até amanhã.